Boa noite a todos. Vocês são muito para mim é uma grande honra estar aqui hoje com vocês, um privilégio a gente estar dividindo esse momento, né, de celebração, de gratidão a Deus, né, por tudo que Ele tem nos dado, nos oferecido. E uma coisa interessante, quando alguém, esses dias alguém falou para mim: Daniel, eu queria te dar um presente, me diz o que você gostaria de ganhar, né? Claro que presente sempre é bom. Hoje, por exemplo, eu já ganhei inclusive chocolate. Chocolate é uma coisa legal, é essencial para a sua sobrevivência. Chocolate precisa ter, né? Mas eu acho interessante quando você ganha coisas que o dinheiro não pode comprar, né? E amizade, lealdade, né? Esse amor, isso não tem preço, isso não tem valor, né? Então isso, a presença de vocês aqui hoje não tem preço, não há como nós mensurarmos valor para isso. Então eu tenho uma profunda gratidão, né, por cada um de vocês que veio, se deslocou, pegou trânsito na cidade de São Paulo, né? Levei umas 2h30 para chegar até aqui, está tudo engarrafado, né? Então eu quero agradecer por a presença de vocês, agradecer também a editora, né, que proporcionou isso, ao Novo Século Hábito. Eles também estão no trânsito, daqui a pouco eles devem estar chegando aí. Nós vamos fazer o sorteio de alguns livros, né, e vamos também sortear 2 ingressos para cursos nossos, os cursos somente que são mais procurados, né, na nossa base, que fica aqui na Olavo Egídio, aqui pertinho. Então, o curso de cura e libertação que vai ser amanhã, depois um seminário de escatologia no dia 21/11. Então, esses cursos são praticamente lotados, a gente vai estar também compartilhando aí. Uma outra questão que acho que vale a pena emoldurar no início desse nosso bate-papo é que eu gosto muito de estar em livraria. Eu gosto de pegar um livro, de sentir o cheiro do livro, né, de manusear. Isso é muito legal, né? Eu fico imaginando esse cheiro de livro novo. Eu acho que melhor do que cheiro de livro novo é cheiro de carro novo, especialmente quando o carro é seu, né? Aí realmente o cheiro fica melhor ainda, né? Mas cheiro de livro é muito bom. Se um dia alguém fizesse um perfume, né, um cheiro de livro, eu comprava. Eu adorava esse cheiro de livro novo, né? E o livro é muito interessante porque ele tem que despertar sentimentos, né? Esse é o grande desafio de escrever um livro. Você tem que despertar no leitor essa empatia, essa proximidade, porque escrever um livro é como narrar sonhos. Esses sonhos vão despertar nas pessoas talentos, vão fortalecer a fé, vão expandir horizontes, expande o seu conhecimento, né? Então, quando você lê um livro, você está aumentando a sua cultura. O livro traz reflexões para você. O livro vai fazer com que você, muitas vezes, mude depois de ler aquele livro. Então é muito prazeroso para mim escrever, terapêutico para mim escrever um livro, né? Então quando a gente está fazendo o lançamento de 2, na verdade esses livros já foram publicados, né? E hoje a gente só está fazendo o lançamento oficial, né? Catedral das Sombras, né? Só para pontuar rapidamente e começar nosso bate-papo, a gente vai abrir um espacinho para pergunta, caso vocês tenham alguma dúvida aí, né? Catedral das Sombras, ele vem finalizar uma série que começou com Filho do Fogo, seguida de volume 1 e 2. Por que a gente dividiu o volume 1 e 2? Porque eu escrevi demais, então ficou um livro muito grosso, então fica difícil às vezes para a pessoa comprar, fica mais caro, é mais difícil para ler, então a gente procurou fatiar em 2 partes, no volume Filho do Fogo, volume 1 e 2, depois tem Guerreiros da Luz, volume 1 e 2, Vozes que Clamam no Deserto. Esse foi laureado com o Prêmio Areté, é um prêmio literário, né, oferecido pela Beck, e finaliza então com Catedral das Sombras. É uma série de 7 livros que vai narrar toda uma jornada, toda uma história ali, e vai ser coroado com Catedral das Sombras. Precisava ter esse livro, né? Porque ficaram muitas lacunas, muitas pessoas tinham dúvidas a respeito e criou muita lenda urbana, especialmente Filho do Fogo. Quando foi lançado no Brasil, já tem mais de 15 anos, inclusive nós tivemos um evento aqui de 15 anos de lançamento de Filho do Fogo, gerou muita lenda urbana, tinha muita especulação, né, a respeito, né? Então tinha gente que dizia que lia o livro, escutava vozes, via o vulto, mas era muita lenda. Às vezes a porta bateu, eu já achava que era assombração, né? Então eu grudava no teto. Nem tudo, né, que você ouve falar, que muito corresponde à verdade. Para você conhecer a verdade, você tem que conhecer o conteúdo, você tem que ler a história inteira. Aí você conhece com propriedade. Tem até uma alegoria que diz o seguinte: haviam 2 mendigos na rua, eles estavam passando muita fome, muita necessidade, e aí eles não tinham nada a perder, né? Tinha um abacateiro cheio de abacate dentro de um cemitério, e ninguém pulava o muro do cemitério porque tinha medo das almas penadas, né? Então não ia para lá. Aí eles pensavam: nós somos mendigos, estamos aqui na rua mesmo, não temos nada a perder, vamos pular, vamos comer os abacates. E começaram lá a dividir os abacates. Para você e para mim, para você e para mim. 2 abacates caem para o lado de fora do muro. O que a gente
faz? Tudo bem, quando a gente terminar a divisão, nós pegamos aqueles abacates e continuamos dividindo, para você e para mim, para você e para mim. Passa na rua, um bêbado passa na rua e escuta, para você ou para mim, para você ou para mim. Ele corre assustado para uma viatura policial, diz: seu guarda, me acompanha. Olha, Deus e o diabo estão dividindo as almas lá no cemitério, né? O guarda achou estapafúrdio aquilo, mas ele foi até lá para ver o que estava acontecendo. Quando ele chega lá, ele escuta, para você ou para mim, para você ou para mim. Aí os dois acabam de fazer a contagem. E agora, o que a gente faz? Vamos pegar os dois que estão do lado de fora do cemitério, e eles escutam aqui e saem correndo, né? Então nem tudo, né, que você escuta corresponde à verdade. Tem muita lenda, tem muito mito, muita lenda urbana, muito mito no meio de tudo isso, né? Então, o Catedral das Sombras, ele veio para marcar e pontuar, desmistificar muitas coisas, mostrar o lado humano das situações. Nem tudo é espiritual, tem muita coisa que é natural e é nossa responsabilidade, né? Na verdade, a vida é mais do que prêmio e castigo. A vida é medida por escolhas. As suas escolhas vão determinar a sua colheita. Então, a Catedral das Sombras vai mostrar as escolhas que muitos dos personagens narrados na série Filho do Fogo fizeram e acabaram colhendo coisas boas e coisas não tão boas. Então, isso vai trazer aprendizado, vai trazer crescimento para as nossas vidas. Então, a Catedral das Sombras vai finalizar essa série. Então, se você só ler esse, você não vai entender. Tem que começar com Filho do Fogo, Guerreiros da Luz, Voz do Reino no Deserto, para depois finalizar com Catedral das Sombras. Aí você vai entender melhor, de maneira macro, né, essa história. Ela precisava ter um fim, a gente precisou pontuar muito bem essa questão, até trazer para os dias de hoje. Houve um grande ato, até finalizar o Voz do Reino no Deserto e começar a escrever o Catedral das Sombras, houve um hiato. Houve um período ali, né, e esse período foi preenchido com muitas coisas que a gente acabou trazendo e transportando para o livro. Então foi terapêutico, foi algo que eu precisava escrever, havia um grito represado na minha garganta, eu precisava colocar aquilo para fora, foi uma espécie também de desabafo para mim, precisava colocar aquilo, mas também para trazer edificação para a sua vida, evidentemente. Já o Nefilim é uma outra pegada, né? Então eu comecei a escrever livros seculares, né, para o público secular. É claro que apresentando valores, né, apresentando valores cristãos para essa galera, né? E como eu estou agora protegido por essa blindagem de ficção, eu posso ir muito mais longe do que Filho do Fogo foi. Então eu posso expandir muito mais horizontes. Para compor esses livros, eu tive que ler bastante. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então você precisa absorver conhecimento para gerar conhecimento, né? Senão não adianta. Você precisa, o espelho ele tem que receber a luz para refletir a luz. Ele não emite luz própria, ele precisa refletir, precisa absorver aquilo ali. Então, como nós começamos a narrar essa trilogia, que começou com Quilaim, é o primeiro livro, Nefilim é o segundo, e finaliza com Icarim. A Quilaim é uma palavra hebraica, quer dizer mistura de raças, Nefilim, ele quer dizer queda, ele está ligado a queda, veio de Nef, o termo queda, né? E Icarim quer dizer princípio de fé. Então essa trilogia, para escrever essa trilogia, levei mais ou menos uns 3 anos e meio, eu tive que ler muitos livros, li mais ou menos uns 60 livros, para absorver o que esse mercado literário está chamando de best-seller. O que é best-seller? O que o povo está lendo? Aí eu li alguns que eu sinceramente não achei tão best-seller para mim, né? Vi lá Harry Potter, Saga Crepúsculo, História do Vampiro, né? Então vi todas aquelas coisas ali, né? Tudo que era best-seller, mas tem livros muito interessantes, Sepulcro, né? O Jogo do Anjo, né? A Passagem do Anjo, uns livros assim meio perturbadores em algumas coisas, mas eu achei legal, absorve muita coisa. Aí eu tinha que escrever algo que nunca foi contado, né? Então eu tinha uma ideia, geralmente escrevi primeiro no final do livro dessa série aqui, Quilaim, Nefilim e Icarim, eu escrevi primeiro o final. Eu já tinha uma ideia formada do final dessa história. Uma vez escrito o final, eu passo para minhas cobaias. Tem algumas pessoas que leem para mim, especialmente minhas tias, né, primas, e elas deram os palpites lá. Não, esse final não está legal, né, tem que ser um final diferente, não gostei, né, deram os pitacos, e aí realmente aprimorou aquilo ali. Então nós lapidamos o final, ficou melhor, né, e o final feito, nós corremos então ao longo da história para chegar naquele ponto. E muitas vezes, falei para vocês, para escrever é um ato terapêutico para mim. Para mim é muito bom. É uma terapia. Eu passo horas ali, 6 horas, 8 horas, nem vejo o tempo passar, o tempo deforma, né? Quando você está escrevendo. E às vezes eu fico para escrever 2, 3 páginas, às vezes levam 15 dias.
né? Dependendo do grau de dificuldade, ele exige muita pesquisa. Nessa série, nós vamos falar de muitas coisas, né? Para você entender a característica do personagem, é um personagem culto. Kilaim Mastrangelo, né? Que é o personagem central dessa trilogia, ele é uma pessoa muito culta, mas ele está envolvido com as trevas, ele está do lado mal, né? Ele está envolvido com uma seita satânica, ele está envolvido literalmente até o fundo da sua alma. Então eu tenho que mostrar essa característica muito forte desse personagem e por que ele acredita nisso. Por que para ele o mal é bom. Como é que esses valores foram mudados, como é que essas referências foram alteradas na vida dele. Então a gente teve que discorrer, fomos a fundo ali, e eu posso explicar muito mais coisas, né? Agora estou protegido com a ficção, então explicamos os rituais de alta magia, sem ensinar o ritual, né? Explicando o ritual, é diferente. É como eu pegasse um carro, mostro o carro para você. Olha só essa Ferrari. Mostro o motor da Ferrari, mostro os bancos, mostro o designer, mostro a potência, mas eu não te dou a chave. Sem a chave o carro não anda. E por garantia eu também deixo sem gasolina. Aí você só vai ver, né? Então essa foi uma estratégia que eu acabei estabelecendo apenas para apresentar um conteúdo, mas sem necessariamente ensinar aquele conteúdo, porque não vai te levar nada a lugar algum. Então falamos nessa trilogia sobre rituais de alta magia, ritual do hexagrama, ritual do pentagrama, né? Falamos das línguas utilizadas na alta magia, né? O aramaico e o Enochian. O Enochian, para vocês terem uma ideia, eles acreditam que é a língua de Deus. Então quando Deus criou todas as coisas, quando Deus começou a falar, olha, haja luz, ele usou um idioma, né? Ele falou usando um vocabulário. Que idioma era esse? Então, supostamente, a alta magia acredita que os anjos caídos, que viraram os demônios, né? Essas entidades vão ensinar ao homem essa linguagem. E essa linguagem tem um poder muito grande. Então, alguns rituais onde usa o hexagrama, é usada a linguagem chamada Enochian, cujos feitiços e encantamentos atuam na psique humana, né? Não são encantamentos para destruir a sua base financeira, não é para você perder emprego, não é para você perder o carro, não é para você perder a casa, não é para destruir base financeira, mas é para destruir por dentro, para acabar com a sua fé, para tirar a sua esperança, para enfraquecer o amor, né? São outras vertentes de encantamento. Então expomos aqui para mostrar a característica desse personagem. Falamos um pouco da filosofia do Schopenhauer, contamos um pouco da sequência de Fibonacci. E para que explicar a sequência de Fibonacci? Está dentro de um contexto, né? Porque isso está interligado com as linhas de lei, são campos gravitacionais que orbitam em torno do nosso planeta Terra, e no cruzamento desses pontos, curiosamente, estão construídas grandes construções, né? As grandes pirâmides, as ruínas de Machu Picchu, né? Os moais de Rapa Nui, da mesma forma também as ruínas maias, incas, astecas, elas estão dentro de um padrão, elas estão dentro do princípio da sequência de Fibonacci, estão dentro de cálculos, né? Que pontuam meridianos da Terra muito específicos, extremamente específicos. Então nós expandimos, trouxe os personagens para o Brasil. Esse livro vai terminar, o Nefilim, o livro faz uma viagem para você, né? Você vai viajar pela Itália, viaja pela França, né? Mas no final do Nefilim eu trago os personagens para o Brasil. É mais fácil, né? Então eu só sonhava com jargão italiano, francês, já estava pirando a minha cabeça, fervendo meu cérebro. Então eu trouxe eles para cá para ficar um pouco mais fácil a contar a história. Então contamos muita coisa da nossa cidade, muitos segredos, então, como estão protegidos pela ficção, né? Segredos que existem na nossa Catedral da Sé, segredos que existem na nossa cidade, né? Segredos que as seitas ocultistas marcam seus territórios em vários pontos, né? do nosso país. Então colocamos um pouco disso, e um personagem 100% completamente imerso nessa cultura. Como é que a vida desse cara pode mudar? Né? Se você observar, qualquer argumento que você utilizar, não muda, não quebra. A doutrina, né, satânica é extremamente inteligente. Pare para pensar que o diabo, né, Satanás, ele enganou até mesmo os anjos. O poder de persuasão desse bicho é tremendo, é incrível. Ele conseguiu ter o poder de persuasão em anjos que viram frente a frente ali a Deus, viram a glória de Deus, viram a criação de todas as coisas, mas a cabeça deles, alguma coisa que trouxe uma centelha de dúvida, ele fez com que eles se desviassem. O poder de persuasão incrível. Adão e Eva estão no paraíso. O diabo, eles tinham intimidade com Deus, tinha plenitude. De
de repente vai lá o diabo astutamente, astuta cilada, chega lá, olha, prova desse fruto, quer conhecer o bem e o mal? Então, esse ser é muitíssimo inteligente. Então ele está completamente imerso nessa doutrina e não existe argumentação humana nenhuma para quebrar. Não existe nenhuma argumentação humana. Deus não é, você não pode explicar Deus. Deus é uma experiência, é algo que você tem que provar. Então, ao longo dessa história, esse personagem vai recebendo gotas do amor de Deus através de uma outra personagem que vai contracenar, que é o outro lado dessa balança, dessa equação, que é essa outra personagem, sim, uma cristã legítima, alguém verdadeiramente que busca a Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e isso traz equilíbrio nessa equação, e vai mostrar uma pessoa com as fragilidades que eu tenho, que você tem, com dúvidas, com questionamentos, mas que acima de tudo tem uma fé inabalável, tem uma fé muito forte, e essa fé pode transformar as vidas, pode mudar o vetor da história. Então é mais ou menos isso que vai narrar essa série. Eu estou sumariando, tem assassinato, tem investigação, então a gente procurou agrupar uma série de situações para que o livro fique um entretenimento, seja divertido de ler, mas também venha trazer reflexões para você. Então quem aqui já leu o Quilain? Só ter uma ideia de vocês, Então, pois é. Quilain fez sentido que acaba meio sinistro, Eu pensei, eu tenho que fazer esse livro acabar de uma maneira que chacoalhe o leitor. Então, ele tem que realmente, no final, só no final de tudo vocês vão entender o porquê. Já o Nefilim é a continuação. Então, a ideia começa a ser melhor montada na história, uma carga muito grande de informação é passada. Então, escrever é uma coisa muito gratificante. E você, se um dia tem um sonho de escrever um livro, não deixa as dificuldades eclipsarem o seu sonho. Não deixa as circunstâncias disserem que você não é capaz. Eu creio que todos nós temos o potencial, todos nós temos histórias maravilhosas que podem ser compartilhadas, que podem ser divididas, que a gente pode agregar a outras pessoas com a sua história. E para isso, a gente precisa ousar. Quando eu escrevi pela primeira vez, escrever é um ato solitário. Você escreve e não sabe se aquilo vai ser publicado, não sabe se um dia alguém vai ler aquilo, e o que é mais desconcertante, será que alguém vai gostar disso? Então aquilo ali, você passa por uma série, é um ato solitário, você escreve, e aí então é um passo de fé que você dá. Então o primeiro passo é realmente colocar para o papel. Eu sou de uma época mais antiga, da época da máquina de escrever, então bem mais antiga, então era bem mais difícil. Depois até ter um computador e conseguir passar para o computador demorou. Hoje está mais fácil, tem um laptop, você escreve em qualquer lugar, ideias você pode gravar. Eu sempre dormia com um caderno de anotações lá da cama. Às vezes você acorda, você tem um sonho, puxa, aquilo pode ser matéria-prima para o meu livro. No cotidiano, na rua, você vai vendo aí as coisas, uma paisagem, uma situação que você passa, tudo aquilo pode servir de matéria-prima para você compor a sua obra, para lapidar o seu livro. Então, são ferramentas que você vai utilizando no seu dia a dia para poder cada vez mais aprimorar a sua arte. Então, eu vejo, quando eu escrevi Filho do Fogo e hoje, escrevendo esses livros, a gente percebe, o vocabulário melhora, a articulação, a construção das frases, a complexidade da história. Isso vai sendo aprimorado, mas isso é um exercício diário. Então, para escrever, você tem que ler bastante, fica aí a dica, leiam bastante. Leitura é fantástica, Ela expande horizontes, desperta sentimentos, traz desafios para você, você passa a ver o mundo com uma outra ótica, sobre um outro prisma. A leitura é fantástica, Claro que nada vai substituir, no meu ver, a leitura da Bíblia, o livro mais vendido no planeta, é um best-seller, Mas os livros são importantes, você buscar também esse conhecimento, agregar esse conhecimento à sua vida. Tem vontade de escrever? Anota as suas ideias, Nunca deixa de anotar. Às vezes uma ideia simples, ela pode fazer uma profunda diferença, Pequenas coisas. Você pegar a história de Richard Bach, aquele escritor que escreveu aquele livrinho pequenininho, uma pequena história de 10.000 palavras só. Fernão Capelo Gaivota tem 10.000 palavras naquela história. Curtinho. Sabe quantos nãos Richard Bach recebeu de editora? 18 nãos. 18 editoras fecharam a porta na cara deles, mas você não sabe escrever. Esse livro é um lixo, uma porcaria. Quando alguém publicou, traduzido em vários países, virou até filme. Então, não se desmotiva com não. Então, se alguém falou não, talvez não seja o tempo. Então, procura ajustar. O próprio Augusto Cury. Eu conheci o Augusto Cury numa palestra, e ele conversou comigo, a gente acabou sentando na mesma mesa, e ele partilhou comigo ali que ele também recebeu muitos nãos, Durante 3 anos, ele recebeu não. Você não sabe escrever, a sua ideia é fraca, isso aqui é uma porcaria. Ele estudou isso.
isso, Augusto Cury, que hoje é um autor extremamente renomado, conceituado, né? Então não desista no primeiro não, né? Não deixa isso implodir, não deixa isso afogar o seu sonho, né? Que você continue crescendo. E todos nós temos esse potencial, temos histórias, temos experiências para contar. Então eu posso garantir para vocês que a escrita é uma coisa extremamente extraordinária. Eu estimulo meu filho a escrever e a ler também, né? Eu acho legal isso. Poxa, expressa suas ideias no papel, né? Você vai ver, depois você lê aquilo ali. Às vezes parece que você lê depois que você escreveu. Não sei se já aconteceu isso com você. Você escreve alguma coisa, depois você vai ler o que você escreveu. Você, puxa, pô, nem parece que foi eu que escrevi. Estava meio assim, que foi um papo meio espírito isso aqui, né? Então, né? Poxa, ficou legal, né? Então, às vezes a gente consegue produzir coisas que a gente não tem nem ideia do nosso potencial. Agora, imagina quando Deus agrega o poder dele ao seu talento, né? Isso expande muito mais, isso é muito mais maravilhoso, mais extraordinário, né? Então, hoje é um grande privilégio para mim a coroa desse trabalho, né? De estar podendo ter esse momento de celebração, onde ele está divulgando o Nefilim, Catedral das Sombras. Vai ter mais um esse ano. A continuação do Nefilim está prevista para ser publicada pela editora Novo Século em novembro, já mês que vem. Talvez acho metade de novembro, já definimos a capa. O pessoal da fanpage ajuda bastante a gente, dando as suas opiniões. A gente possa ler, e aí, é só essa, né? A galera dá as opiniões, ajuda a gente. Isso tem sido muito legal, né? Esse ato democrático, né? Até de escolher as capas dos livros, tem sido muito bacana partilhar isso com vocês. Então vai estar saindo o Icarim, aí você vai ter a ideia do final da história. Já teve muitos cobaias que leram a nossa história, né? Até o Wilson está aqui presente, leu a história, né, Wilson? Então leu a história todinha, né? Ficou grossinho, o mais grosso de todos. Então, todos os que leram, graças a Deus, foram bastante impactados com a leitura e me gratificou muito saber que até as pessoas que trabalharam na revisão, né, se emocionaram. A pessoa que fez a revisão escreveu para mim: terminei de ler o livro, terminei chorando, né? Sabe, eu terminei em lágrimas ali. E isso é muito gratificante para o autor, que ele mexeu no sentimento. Ele foi lá no fundo, ele acrescentou algo para aquela pessoa, ele agregou algo para aquele espírito. Aquela pessoa sai mais elevada, ela sai com um horizonte diferente, ela não é mais a mesma. Né? Porque você tem uma bagagem a mais agora, você tem um conhecimento a mais. E uma coisa que eu tenho aqui, assim, sou muito grato essa parceria do Novo Século e Ágape, é que a nossa comunicação para a capa é muito lisa, né? Eu já sofri com capa, né? Eu lembro quando eu fazia a capa do Guerreiros da Luz, né? Eu falei: olha, como é que você quer a capa? Eu falei: quero um anjo na capa, né? E uns soldados. Aí escrevi mais ou menos como eu queria. Aí mandaram a arte da capa, o soldado estava todo acuado no cantinho, morrendo de medo, e o anjo parecia que ia dar uma espadada nele. Falei: não, eu quero um soldado valente, né? E um anjo forte. Aí ele fez o anjo parecia o He-Man. Ele copiou o He-Man, né? E o He-Man, aí com a espada, saindo fogo. Falei: não é bem uma espada de fogo, né? Saindo para labaredas do lado. Não é um lança-chamas na mão dele. É uma espada, né? Aí depois ele veio de novo, o He-Man, né? Um pouquinho mais fraco, mas ele é bombado com cabelo. Ele mudou o cabelo, pôs uma permanente no cabelo, né? Fez um rastafari no anjo. E aí apareceu um anjo com uma espada de luz, um sabre de luz, não do Jedi. Não dá, né? Tá esquisito. Então demorou muito até a gente conseguir, chegou uma hora que eu desisti. Então a capa do Guerreiros da Luz, na época da editora nossa, né, foi o melhor, o mais próximo que chegou da nossa ideia original. Uma área que hoje tem muito mais facilidade, né? O Novo Século, muito mais facilidade com isso. Resgatou a capa de Filho do Fogo, né, que era a ideia original. E todas as capas têm sido muito mais fáceis de elaborar. Você fala com o capista, com o pessoal da produção, entendem de primeira. É muito gostoso isso. E o que é mais legal, não mexe no texto. Quem escreve não gosta que mexe. Você pode imaginar uma pintura de Picasso. Tá toda, vai cubismo. Aí o cara não, mas não tem ninguém com o nariz quadrado, vamos consertar. Não pode consertar. É uma obra de arte, você não mexe. Você mexe na moldura. Na obra você não mexe. Livro é a mesma coisa. Você não pode mudar a frase, né? Você não pode desconstruir a frase, né? Então eu já sofri bastante, muitas vezes com revisores, que mexiam toda a estrutura. Eu lembro que uma vez, acho que foi o Guerreiros da Luz, eu estava narrando uma história que eu estava com o nariz entupido, né? Então eu estava falando, vai falar com alguma pessoa, você sabe sobre isso? Eu não sei. Falei, não, né? Porque o nariz está entupido. A pessoa corrigiu, falou, não sei. Ficou esquisito. Né? Então muitas vezes caracteriza o personagem, né? A linguajar, de repente o Filho do Fogo, né? Quem lê o livro,
O personagem, o Catatal, ele era um personagem, né, que era eu quando criança, né, assim, marginalizado. Então tinha um vocabulário das ruas. De repente o Catatal está recitando Shakespeare, né? Ele está falando português e Camões. Falei, não, tem que manter a característica, não pode mexer, né? E graças a Deus, hoje a equipe da Águia do Certo preserva o meu texto. Então você vai prever o Quilarim, o Nefilim, o Icarim, texto preservado, claro, corrigem com a nova ortografia, né? Eu não tenho conhecimento de gramática que o pessoal lá tem. Então eles alinham o texto, ajustam, atualizam com a nova gramática, esses detalhes. Que hoje ficou tudo diferente, né? Saífen, não tem mais trema, tem alguma outra. Então tem muito detalhezinho ali que acabaram lapidando e ficou muito melhor a obra. Então eles corroboram para o crescimento, isso é bom, mas não mexe na estrutura, não mexe na estrutura, que isso é muito importante. Então os livros que você vai estar lendo ali, eles são texto original, preservado ali, né? Então eu agradeço a isso, porque isso é muito gratificante para quem escreve, né? Tem ninguém que mexe, ninguém que mexe naquilo que você fez, né? Se você faz o castelinho de areia lá, está tudo bonitinho, vem alguém, não, você essa torre, tira, né? Você vai ficar lá, essa criança já fica lá, imagina um adulto, né, que trabalhou escrevendo, né? Vem por aí. Deixa eu aproveitar para escutar um pouco vocês. Vocês têm perguntas a fazer? Essa é a parte mais perigosa, né? Pois é, né? Então